nós vamos resolver uma divisão de fração. Temos 1/2 dividido por 1/2 dividido por 1/2. E aí, você consegue resolver? Se você tem dúvida, vem aqui que eu, Michela Amorim, vou te ensinar agora. Bom, aqui eu tenho duas divisões. Então, ao contrário da multiplicação, que eu posso fazer tudo de uma vez, a divisão não. A divisão eu tenho que resolver duas, tá? Então, eu vou pegar essas duas aqui e vou resolver. Depois eu pego o resultado e faço com a terceira, certinho? Bom, essa primeira divisão aqui, ó, 1/2 dividido por 1/2. Não precisa de continha, pensa aqui comigo. 2 dividido por 2 é 1. 5 dividido por 5, ou seja, 5 balinhas para 5 pessoas. Cada uma vai receber 1. Então, sempre que você divide números iguais, o resultado é 1. Aqui não é diferente, tá? A fração é um número. Então, eu tenho 1/2 dividido por 1/2. Então, se eu estou dividindo duas coisas iguais, o resultado é 1. Aqui. Então, nessa primeira, eu não preciso usar a regrinha para fazer a divisão de fração, tá? É só lembrar que quando eu divido coisas que são iguais, o resultado é sempre 1. Então, resolvi a primeira. O que eu vou fazer? Vou copiar o restante. Então, esse aqui dividido por 1/2. Então, eu tenho 1 dividido por 1/2. Como que a gente faz agora? Vou colocar 1 aqui embaixo, porque eu tenho duas frações. E aí, para resolver divisão de fração, é aquele que a gente tem que arrumar antes de fazer a continha. Então, eu tenho ó, os 3 passos para fazer a divisão de fração. Quais são, aliás, esses 3 passos? Eu conservo a primeira fração, então vai ficar, continua aqui 1 e 1. Eu troco o sinal de dividir por vezes. Então, na verdade, eu não vou fazer uma divisão, vou fazer uma multiplicação. E aí, o segredo está na segunda fração, que eu tenho que inverter. Então, quando eu vou inverter a fração, o que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vem para baixo. Então, aqui ó, vai ficar o quê? Era 1 e o 2, vai ficar 2 sobre 1. Então, é assim que a gente faz divisão de fração. Conserva a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Então, depois que eu faço isso, é só multiplicar. E como a gente multiplica a fração? Não é multiplicação cruzada. Para multiplicar a fração, deixa eu ver aqui. Para multiplicar a fração, eu multiplico tudo que está em cima e multiplico tudo que está embaixo, certo? Então, vamos lá? 1 vezes 2 é 1, ou é 2. De novo, Michela. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1 é 1. Esse 1 aqui embaixo, tá? Eu não preciso dele. Da mesma forma que aqui não tinha, eu coloquei o 1 para resolver. Quando tem 1, eu não preciso dele. Eu apenas tiro o número 1 e vai sobrar apenas o 2. Então, resultado de 1/2 dividido por 1/2 dividido por 1/2 é igual a 2. E essa foi a nossa dica de hoje, tá? Então, quando aparecer divisão, mais de uma divisão, a gente tem que fazer, tá? Faz uma divisão, depois junta com a outra e resolve, certo? E para fazer divisão de fração, lembra dos 3 passos. Conserva a primeira fração, troca o sinal e inverte a segunda e depois é só multiplicar. Multiplica o que está em cima, multiplica o que está embaixo e aí é só correr para o acerto da questão. Espero muito que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca aí nos comentários, ó. Eu aprendi com amor. Te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!